Muito bem, então, essa é a nossa continuação do projeto Teologia para Crianças. No último vídeo nós falamos sobre Deus criou todas as coisas do nada. E hoje ainda nós vamos continuar falando sobre Deus como Criador. E hoje sobre um assunto um tanto quanto extraordinário e curioso, e que gera muita especulação. Hoje nós vamos falar sobre Deus como Criador dos seres celestiais ou angelicais. Então o John vai fazer a leitura e depois nós vamos fazer então o comentário, tá? Oi, pessoal! Você sabia que Deus também criou criaturas maravilhosas nos céus? Não podemos vê-las agora, mas anjos poderosos, serafins e querubins servem e adoram a Deus em volta do seu trono. Deus dá aos seus anjos a tarefa de cuidar de seu povo na terra. Ele também usa os anjos para enviar mensagens às pessoas. Às vezes, o Senhor permite que seus anjos sejam vistos, o que geralmente assusta as pessoas a princípio. Mas, na maior parte do tempo, os anjos de Deus fazem a obra do Senhor em segredo. Muito bem. Então a pergunta inicial é: você sabia que Deus também criou criaturas maravilhosas nos céus? E essas criaturas são os anjos, são os seres celestiais. Claro que quando a gente fala de criaturas celestiais, nós, para tentar entender quem são ou o que são, nós buscamos referenciais. É por isso que muitas vezes nas ilustrações que nós vemos sobre anjos, né? Vamos pegar aquelas ilustrações mais clássicas, católicas, né? Que mostram os anjos como criancinhas com asas brancas, né? Tu já viu essas imagens, John? Sim. Agora, muitas. Numa pergunta simples, John, né? Com base naquilo que tu pode responder e imaginar. Como que tu imagina um anjo? Um cabelo enrolado loiro, uma roupa bem branca e tem 2 asas. Né? Mas tu imagina o formato de uma pessoa, né? Um ser humano com asa, né? Roupa branca. É mais ou menos isso que a gente tem quando a gente fala nas ilustrações, nos desenhos que procuram descrever quem são os anjos. Claro que essa perspectiva, né, é baseada em manifestações de seres angelicais registradas na Bíblia. Porque no Antigo Testamento nós temos algumas manifestações onde apareceram anjos, chamados de varões de branco. No Novo Testamento nós também temos essas manifestações. Porém, nas aparições, né, do Antigo Testamento, não há registros destes varões de branco terem asas, né? Até mesmo no Novo Testamento. Uma passagem muito icônica do Novo Testamento é justamente na Assunção de Cristo, quando ele vai ser elevado aos céus. A Bíblia vai dizer que eles estavam, alguns varões galileus, né, olhando com os olhos fitos, e Jesus foi sendo elevado, e as nuvens se abriram e ocultaram Jesus. E naquela visão a Bíblia vai dizer que 2 varões de branco olharam e perguntaram: varões galileus, o que vocês estão olhando para o céu? Da mesma maneira que Jesus foi assunto, ele voltará. Então ali eram 2 anjos. Porém, o texto não diz que eram seres com asas. Na realidade, eram 2 pessoas. Né? Eles estavam, né, na forma de seres humanos normais. É uma visão de um ser humano. Só que a Bíblia dá essa distinção de que, na verdade, eram anjos. Tá? Então, quando a gente fala das descrições da Bíblia sobre os seres angelicais, nós temos algumas classes de anjos ou tipos de anjos. Né? Então, na Bíblia existem diferentes tipos de anjos, sendo alguns mencionados com mais frequência do que outros. Então, dentre os mais conhecidos, destacam-se os arcanjos, né, ou anjos, arcanjos, querubins e serafins. Né? Então, estas são as
revelações de seres angelicais, ou descrições, ou apresentações, né, ou registros de seres angelicais na Bíblia. Nós temos então anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ok. Então, além desses, há referências a tronos, dominações, potestades, principados, virtudes e anjos em geral. Então, nós temos algumas outras referências, porém, um tanto quanto enigmáticas, né, que não descrevem muito bem o que de fato são. Então vamos lá, anjos em geral são os seres celestiais mais comuns, frequentemente mencionados como mensageiros de Deus, guardiões e protetores. Mas vamos lá, para uma descrição breve, né, do que são esses seres celestiais. Primeiro, os arcanjos. Eles lideram outros anjos e possuem papéis específicos como Miguel, que é conhecido como líder militar dos exércitos celestiais, e Gabriel, conhecido por anunciar mensagens importantes. Nós temos os querubins, são frequentemente associados com a presença de Deus e a guarda do seu trono. Eles são descritos como tendo 4 rostos, rosto de homem, de leão, de boi e de águia, e tendo 4 asas. Alguns desses seres, principalmente os querubins, são os mais complicados de se entender, né? Quando nós vemos algumas ilustrações, e hoje em dia, né, com o advento das inteligências artificiais, nós temos as visões de Ezequiel, por exemplo, dos querubins, e são imagens muito estranhas, né? Uns seres completamente estranhos, complexos, né? Algumas coisas assim que não há muito como você entender uma referência específica, até mesmo aterradores, né? Por quê? Mais uma vez, o ser humano ele procura referências, né? O ser humano ele procura perspectiva, né? E a perspectiva é nós utilizamos algo que nós conhecemos para entender o que nós estamos vendo. Então, quando o profeta lá em Ezequiel ele vê a imagem dos querubins, ele descreve com base nas referências que ele tinha. E realmente é uma imagem extremamente estranha de se ver. Porém, a gente tem que levar em consideração de que a descrição, ela é uma descrição com base em um propósito específico. Então, nós não podemos saber literalmente como aquele ser era e o simbolismo por trás da visão. Tá? Serafins são descritos com 6 asas e são conhecidos por sua adoração constante a Deus e por seu papel de purificação. Os serafins são seres que Isaías, quando teve uma visão do trono de Deus, viu adorando a Deus junto ao trono de Deus. E nós temos aqui uma ilustração, né, claro que na perspectiva do autor, do que seria então um serafim, porque ele tem 6 asas. Olha que interessante, né? Então é um ser celestial que não tem apenas 2 asas, mas tem 6 asas. Vamos mostrar aqui a ilustração. Então olha só. Dá uma olhadinha aqui na ilustração, lembrando que é apenas uma ilustração com base na perspectiva e proposta do ilustrador. Nós não podemos dizer que os seres eram exatamente assim, né? Então, se você pesquisarem aí no Google e tal, imagens de serafins, você vai ter várias ilustrações, né? Que são as pessoas tentando chegar o mais próximo possível do que de fato Isaías viu. Vamos para os textos, né, que são usados como referência no assunto que nós estamos falando hoje. O John vai fazer a leitura do Salmo 33 e 6 e do Salmo 91 e 11. Pode ler. Salmo 33, versículo 6. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem, ele criou o sol e a lua e as estrelas. Ok. Salmo 91, versículo 11. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for.
Ok, então eu e o John vamos fazer agora a leitura de outros textos que estão relacionados a esta lição. Eu vou ler Neemias capítulo 9, versículo 6, e depois o John vai ler Salmos 91, 11 e 12. Então olha só. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com a vida a todos, ou e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. A expressão exército dos céus fala da multidão dos seres celestiais. Salmo 91, 11 e 12, John. Salmo 91, de número 11 até o 12. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o seu pé em pedra. Aqui no Salmo 91 nós temos uma referência a uma função dos anjos, né? Que é a função de proteger. Claro que aqui é uma referência que no outro livro, né, Conhecendo Jesus nos Salmos, vai nos mostrar que é uma referência ao Messias, a Jesus Cristo, que depois tem uma menção deste texto lá no Novo Testamento. Salmo 148, 2 ao 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Aqui mais uma vez, né, uma pequena descrição de como Deus criou todas as coisas. E os anjos foram criados assim como os mundos, assim como todas as coisas foram criadas. Deus os chamou à existência do nada. Isaías 6, 1 ao 3, John Wesley. Isaías 6, de número 1 até o 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É isso aí. Então olha só que interessante. Essa é uma visão dos serafins que o profeta Isaías teve. E aí ele diz que eram seres que estavam voando acima do trono de Deus e eles tinham 6 asas, né? Ou 3 pares de asas. 2 asas cobriam o rosto, né? É uma referência à santidade de Deus, né? E à grandeza, né, de Deus, de modo que eles não podiam olhar para Deus, que Deus era tão santo que eles não podiam nem sequer olhar para Deus. E as 2 asas que cobriam os pés eram um sinal de reverência diante de Deus, a sua majestade. E as 2, então, eles voavam, tá? Hebreus 11, 1 ao 2 diz: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então olha só, aqui nós temos uma revelação interessante acerca de algumas das funções que são desempenhadas pelos anjos. Então olha só, segundo o texto, nós precisamos ser hospitaleiros. Por quê? Porque Deus pode usar anjos para testar a nossa hospitalidade. Era esse o último texto? Pois bem, então crianças, o vídeo de hoje foi para nós termos uma ideia, né, do que são os anjos e que os seres celestiais existem, cumprem funções de proteção, enviar mensagens ou até mesmo
né, serem usados por Deus para algum fim específico, como testar a nossa hospitalidade. Pode falar, John. Olha, no terceiro capítulo, quando terminou o vídeo, eu perguntei assim pro meu pai: pai, quando a gente morrer, quando a gente for pro céu, a gente vai virar anjo? Daí ele falou: não, a gente vai ser a mesma pessoa, sabe? Vai ser a mesma pessoa, só que com corpo glorificado, né? Exatamente. O John tinha aquela imagem, muitas pessoas têm, de que quando nós formos para o céu, nós seremos transformados em anjos. E não é verdade, né? A Bíblia não fala que nós seremos transformados em anjos. Os anjos são uma classe de criaturas específicas, né? Para funções específicas. Portanto, eles continuarão sendo e desenvolvendo as suas funções. Nós seremos seres glorificados, não seremos anjos. Poderemos ser semelhante aos anjos, mas não seremos anjos, tá? Então, pessoal, esse era o nosso vídeo de Teologia para Crianças. Não esqueça de comentar. Uma perguntinha: você sabe qual que é a ciência bíblica ou teológica que estuda os anjos? Sabe como é que é chamado? Não? Angelologia. Repete comigo. Angelologia. Angelologia. Então, pessoal, nós vamos deixar uma atividade para você que está assistindo o vídeo, que vai acompanhar o nosso cubinho santo. Faça um desenho de um ser angelical, né? Escolha se você quer desenhar um serafim ou se você quer desenhar apenas um anjo, tá? Fique bem à vontade. Aí eu convido você, né, a fazer o desenho, tirar uma foto e postar no nosso grupo aí. Valeu!